Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Então, pessoal, eu estive olhando, né, o nosso calendário ali, nós estamos agora na última semana do mês de outubro e ó, tá o Eduardo, o Guilherme, Gabriela, Bruna, e nós vamos então, hoje eu pretendo iniciar o estudo ali do capítulo 3, né, do livro, né, quem tiver o livro aí pode depois se organizar. Tem um colega ali é o Lucas, ele mandou mensagem para mim e disse que talvez apresente a demonstração dele, tá? Mas tem que ver se ele vai conectar aqui. Ele disse que ia apresentar hoje, mas não está conectado. Então vamos fazer o seguinte, eu vou iniciar a aula de hoje, tá? Com o estudo ali do capítulo 3 e vou apresentar então uma leitura das definições que aparecem ali no capítulo 3, né? Porque no capítulo 2 o que o autor pretendeu ressaltar essencialmente, né, é o conceito de ideal, né, dentro do conjunto dos números inteiros. Então nós vimos, né, que os ideais são gerados por um número, né? Todo ideal tem um gerador, por exemplo, tem os múltiplos de 2, então os ideais são da forma n vezes z, né? Então o 2z são os múltiplos de 2, né? Os 3z são os múltiplos de 3, e assim sucessivamente, e quando a gente soma ideais, que são exercícios que nós vimos, né? A soma de dois ideais resulta num ideal gerado pelo MDC, né? Dos dois números geradores dos ideais envolvidos na soma. E, então, digamos assim, é uma aplicação do MDC, e o algoritmo de Euclides, aquele que o autor apresenta através daquelas divisões sucessivas, né, que permite definir o MDC, pode ser usado então para definir aquela combinação linear entre os números de tal modo que o resultado seja igual ao próprio MDC. Que mais? Que nós, sim, nós vimos também que o conjunto dos números primos é infinito, né? Que todo número inteiro ele pode ser escrito como um produto de números primos, né? A chamada decomposição de número inteiro como produto de fatores primos, e essa fatoração é única. Então nós vimos essa demonstração, e isso é uma propriedade muito importante do conjunto dos números inteiros, né? E o conjunto dos números inteiros tem diversas outras propriedades. Então ele tem uma estrutura, né, que é chamada de anel, né? E dentro do conjunto dos números inteiros o zero não tem divisores, né? Então se eu tiver, isso quer dizer o seguinte, se eu tiver um produto de dois números inteiros cujo resultado é igual a zero, então um dos dois números é igual a zero, né? E pode ser que os dois sejam, né? Certo? Mas isso é uma propriedade então muito importante do conjunto dos números inteiros, né? Se eu multiplico A vezes B, dentro, né, A e B números inteiros, e o resultado é igual a zero, então ou A é igual a zero ou B é igual a zero. E tem certos conjuntos em que isso não é verdade, né, pessoal? O Z4, por exemplo, o conjunto das classes de equivalência módulo 4, né? Nós vimos aí nas aulas anteriores. Se eu multiplicar a classe do 2 pela classe do 2, são duas classes diferentes de zero, mas o resultado da multiplicação é igual a 4, que é igual à classe do zero, né? Então, nesse conjunto Z4, existem divisores de zero, isto é, existem números diferentes de zero que, ao serem multiplicados, o resultado é igual a zero. Então isso é uma propriedade dessa estrutura que a diferencia, né,
do conjunto dos números inteiros. Isso só vai acontecer quando a classe de equivalência for tomada no módulo n, onde o n é um número composto, né? É um número que não é primo. Por exemplo, o 4. Né? O 4 é um número composto, ele é o produto de 2 vezes 2. No Z5, por exemplo, não existe divisores de zero. Né? Se vocês pegarem a classe de equivalência módulo 5, como o 5 é um número primo, né? As classes de equivalência vão ser 0, 1, 2, 3 e 4. Né? E se vocês multiplicarem duas classes diferentes de zero, sempre dá um resultado diferente de zero. Para dar zero, dentro do Z5, só acima das classes for igual a zero. Isso no produto. Né? Tá? Então, isso é importante para entender um pouco essa estrutura, né, do conjunto dos números inteiros, que se comportam, né, com essas particularidades. Isso é uma coisa bem interessante mesmo dentro dessa estrutura. Então, eu vou fazer como eu fiz nos outros capítulos. Né? Eu vou ler aqui, eu tenho uma reprodução, uma foto, né, das páginas no livro, do capítulo 3. Né? Vou fazer aqui a leitura, né, e eventualmente ilustrar com algum exemplo, né, ressaltar alguma propriedade dentro das definições que o autor desenvolve ali. Então, quem tem o livro em mãos, é capítulo 3 do livro, tá? Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu fazer o seguinte. Vou deixar aqui mesmo. Daí. Estão conseguindo ver direitinho aqui? Tá, pessoal? Então, esse aqui é o início do capítulo 3 do livro. Então, o objetivo desse capítulo, deixa eu ver aqui, é, então, trabalhar com esses conceitos aqui, ó, anéis, ideais e homomorfismos. Né? São estruturas algébricas, então, a gente vai ver como é que ele define. Então, ele considera assim, né, para dar a definição. O A é um conjunto não vazio. Imagine, por exemplo, o conjunto dos números inteiros, ou o conjunto dos números reais, enfim. Então, A é um conjunto não vazio, onde estejam definidas duas operações, as quais chamamos de soma e produto em A. Denotaremos por mais e o pontinho ali do produto, né, da multiplicação. Então, o sinal de mais é para a soma e o pontinho é para o produto. Então, o mais, a adição ou a soma, ela é definida num par ordenado, né, pega dois números A e B pertencentes ao produto cartesiano A vezes A, digamos que o A seja o conjunto dos números inteiros. Né? Então, eu pegaria aqui um par ordenado de números inteiros e faço a adição desses números, o resultado é um número inteiro. E a outra operação, que é o produto ou a multiplicação, né, pega um par ordenado A, B, dois números inteiros, digamos, e efetua a multiplicação, A vezes B. Tá? Então, o que vai ser chamado de anel? Né? O A munido da adição e da multiplicação será chamada de anel, essa estrutura, então, que é um conjunto não vazio com essas duas operações. Não é só o conjunto no vazio, tá? É o conjunto onde estão definidas essas duas operações. Vai ser chamada de um anel se as 6 propriedades são verificadas, quaisquer que sejam A, B, C, pertencentes ao conjunto A. Ó, as seguintes 6 propriedades. Primeira, a propriedade A1, né? A mais B mais C, então aqui eu tenho um parênteses, né, agregando aqui o A mais B, significa que do lado esquerdo desse sinal de igual, a gente soma o A com o B primeiro, e depois o resultado é somado ao C. Do lado direito, eu tenho uma associatividade aqui, ó, B mais C, então eu tenho que somar o B com o C primeiro, depois somar o resultado com A. Então, essas duas expressões são iguais
significa que a soma de números nessa estrutura é associativa, né? Então a gente é chamado de associatividade da soma. Então é uma propriedade bastante conhecida, né? Para nós que estamos habituados aí com as operações de adição no conjunto dos números inteiros, números reais, né? E outras estruturas também que satisfazem esta propriedade. A propriedade A2, existe um zero, né, um elemento neutro pertencente ao conjunto A, tal que A mais zero é igual a zero mais A, igual a A. Aqui é A, viu? Aqui foi um erro aqui na edição que eu tenho. Não sei se vocês têm aí a edição com esse mesmo erro, mas aqui é A mais zero igual a zero mais A, igual a A. Existência do elemento neutro para a soma, né? Então, ele geralmente, na notação que é utilizada aqui no Ocidente, né, a gente usa o zero como o símbolo para representar o elemento neutro. A propriedade A3. Para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a A, denotado por y igual a menos x, tal que x mais y é igual a y mais x, que é igual a zero. Então, esse elemento aqui é chamado de inverso aditivo, né? O x somado com o menos x, em qualquer ordem, o resultado é igual a zero. Vejam que no conjunto dos números naturais, por exemplo, né, não existe esse elemento, né? O número natural 2, por exemplo, não tem inverso aditivo no conjunto dos números naturais. A propriedade A4 diz que a soma A mais B é igual à soma B mais A, que é chamada de comutatividade da soma. A gente diz também que a soma é comutativa. Isso a gente sabe que é válido no conjunto dos números inteiros, no conjunto dos números racionais, no conjunto dos números reais, em geral, vale essa propriedade. Vale também em outras estruturas, como nós vamos ver daqui a pouco. Propriedade A5 é a associatividade do produto. Então, do lado esquerdo eu tenho um parênteses indicando que a operação A, produto com B, é realizada primeiro, e depois o resultado dessa operação é multiplicada, né, é feito o produto com o elemento C. O resultado dessa operação, que aparece aqui do lado esquerdo da igualdade, é igual a multiplicar, a fazer o produto B por C primeiro, e depois o resultado desse produto ele é feito com o produto A vezes o produto de B por C. Então, fazendo dessa ordem aqui, associando desse jeito aqui do lado direito, ou associando deste jeito aqui do lado esquerdo, o resultado será o mesmo. A gente diz então que o produto de números dentro deste conjunto que é chamado de anel, né, e os elementos desse anel, é um produto que satisfaz a propriedade da associatividade. Muito bem. Então, essa é a quinta propriedade. E a sexta propriedade que aqui aparece aqui na parte superior aqui da tela, né? Então, aqui a propriedade A6, né? Então, é a distributividade à esquerda e à direita. Então, A multiplicado por B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Distributividade à esquerda, né, da adição. E a distributividade à direita. A mais B multiplicado por C é igual a A vezes C mais B vezes C. Então, esta sexta propriedade, junto com as 5 primeiras, fazem com que a estrutura que satisfaz todo esse conjunto de propriedades é chamado de anel. Tá? Então, para ser um anel, tem que satisfazer essas 6 primeiras propriedades. Aí vem a propriedade A7 e A8 e A9, etc., que são propriedades adicionais, né? Ele vai, então, incrementando a definição. Ó, se um anel A, munido da soma e do produto, satisfaz a propriedade A7, isto é, existe um elemento chamado de 1 pertencente ao conjunto A, diferente do elemento neutro,
diferente do zero, tal que x vezes 1 é igual a 1 vezes x, que é igual a x, para todo x pertencente ao conjunto A, dizemos que A mais e munido da soma e do produto é um anel com unidade. Certo? Então tem certos conjuntos, tem certos anéis que vão ter um elemento que é chamado de unidade. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros tem o número 1 que satisfaz essa propriedade. Né? X vezes 1 é igual a 1 vezes x é igual a x, em todo o conjunto dos números inteiros. Mas se eu pegar, por exemplo, o conjunto dos números que são múltiplos de 2, né, o ideal formado pelos múltiplos de 2, 0, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 8 e assim sucessivamente, este conjunto ele não tem unidade. Né? Então esse conjunto, o ideal formado pelos múltiplos de 2 dentro do conjunto dos números inteiros, ele não é um ideal, ele não tem unidade. O que mais? Se um anel A mais e ponto satisfaz a seguinte propriedade: para todo par xy pertencente a A, x vezes y é igual a y vezes x, dizemos que A mais ponto é um anel comutativo. A gente vai ver que nem todo anel vai ser comutativo. O conjunto dos números inteiros, né, munido da soma usual e do produto usual de números inteiros, é um anel comutativo. E a gente sabe que a multiplicação de dois números inteiros satisfaz essa propriedade, né? X vezes y é igual a y vezes x. Se um anel A mais ponto satisfaz a propriedade A9, vamos ver. Se x e y pertencem a A e x vezes y é igual a zero, então x igual a zero ou y igual a zero, isto é, se eu tiver a multiplicação de dois números, ou melhor, dois elementos, né, do conjunto A, uma vez multiplicados, o resultado é igual ao elemento neutro, o zero, e se isso implica x igual a zero ou y igual a zero, dizemos que A mais ponto é um anel sem divisores de zero. Tá? Então, estas propriedades A7, A8 e A9, né, são propriedades adicionais que um anel poderá ou não satisfazer. Ok? Se A mais ponto é um anel comutativo com unidade e sem divisores de zero, dizemos que A mais ponto é um domínio de integridade. E, finalmente, se um domínio de integridade A mais ponto satisfaz a seguinte propriedade: para todo x pertencente a A, com x diferente do elemento neutro, existe um y pertencente a A, tal que x vezes y igual a y vezes x igual a 1, dizemos que A mais ponto é um corpo. Agora eu vi cada um. Uma coisa. Vamos fechar o microfone. Pessoal. Ó. Desculpa. Tranquilo. Olha só. Então, assim, vamos olhar aqui as estruturas, né, que a gente conhece dentro do que já foi visto aqui nos capítulos anteriores. Ó. O conjunto dos números inteiros, né, que é denotado por Z. Tá? Então, vamos pensar lá no conjunto dos números inteiros. Vamos olhar aqui a página anterior. Ó. A adição de números inteiros é associativa. A adição de números inteiros, ela tem o zero, que é um elemento neutro, né? Se eu pegar um elemento qualquer pertencente aos inteiros, somar com o zero, vai dar o zero mais este elemento, que é igual ao próprio elemento. Tá? Então, o zero é um número inteiro, que é um elemento neutro na soma dentro do conjunto dos números inteiros. Todo número inteiro, x, tem um único y, chamado de menos x, que somado com x resulta em zero. Né? X mais menos x, ou menos x mais x, vai dar zero, ou seja, todo número inteiro possui inverso aditivo. A propriedade A3 aqui é satisfeita dentro do conjunto dos números inteiros. A soma de dois números inteiros, A mais B, é igual a B mais A. Então, satisfaz a propriedade da comutatividade. O produto de números inteiros e associativos satisfaz a propriedade A5, né? Se eu multiplicar dois números, A vezes B, depois multiplicar por C, o resultado é o mesmo que multiplicar o A depois de ter multiplicado previamente o B por C.
Então, a propriedade A5 certamente é satisfeita dentro do conjunto dos números inteiros. E também a propriedade A6, né, que é a propriedade da distributividade, tanto à direita quanto à esquerda, né, a distributividade da multiplicação em relação à adição. Ó, então, as 6 primeiras propriedades que definem, né, que o conjunto dos números inteiros munido da adição e da multiplicação constituem um anel, todas elas são satisfeitas. Além disso, dentro do conjunto dos números inteiros existe um elemento que é o 1, que não tem problema. Então, o número 1, tá? Ele é o elemento que é a unidade dentro do conjunto dos números inteiros, né? Todo número inteiro multiplicado por 1 vai dar o próprio número, né? Então, x vezes 1 é igual a 1 vezes x, que é igual a x para todo x pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, a propriedade A7 é satisfeita pelo conjunto dos números inteiros, sendo o número 1 a unidade. O conjunto dos números inteiros é um anel comutativo, porque o produto de números inteiros é comutativo, né? X vezes y igual a y vezes x. A gente diz lá que dentro do conjunto dos números inteiros, a operação de multiplicação é comutativa ou a ordem dos fatores lá não altera o produto, né? Isso é verdadeiro dentro do conjunto dos números inteiros, né? E o conjunto dos números inteiros também satisfaz a propriedade A9. Se eu multiplicar dois números inteiros, se o resultado for igual a zero, ou porque o x é igual a zero, ou porque o y é igual a zero. Então, essa propriedade aqui significa que o conjunto dos números inteiros não tem divisores de zero, né? Se o produto de dois números inteiros, x por y, for igual a zero, então isso implica x igual a zero ou y igual a zero. Esse ou significa que é um ou outro, podendo ser os dois, né? Porque zero vezes zero também é zero. Tá? Então, o conjunto dos números inteiros realmente é um domínio de integridade, né? Agora, aqui, ó, o NZ, né, que são os ideais dentro do conjunto dos números inteiros, né, os múltiplos de 2, os múltiplos de 3, os múltiplos de 4 e assim por diante, são anéis. Todas aquelas propriedades ali são satisfeitas, mas no caso do conjunto dos ideais, né, que são subconjuntos do conjunto dos números inteiros, eles são ideais que não possuem unidade. Por exemplo, o conjunto dos números que são os números inteiros pares, né, ele não possui unidade, o número 1 não é um múltiplo de 2. Né? Já os únicos anéis que possuem divisores de zero, né, na lista acima, são os anéis igual a Zn, onde o n maior ou igual a 2 não é um número primo, como eu comentei ali antes. Ó. No anel Z6, né, ó, se eu multiplicar a classe do 2 pela classe do 3, o resultado é 6, que é igual a zero. Né? É que essa propriedade, sim, o que acontece, né, Guilherme, é importante que o autor destaca esta propriedade, porque observa, como está mostrando aqui, ó, imagina quando tu resolve, né, vamos pensar assim, uma equação dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Deixa eu pegar aqui só um arquivo para fazer um comentário aqui, então. Porque muitas vezes, né, ao resolver certas equações, a gente usa essa propriedade, claro que na maior parte dos casos, né, a gente não vai mencionar isso, digamos assim, porque a gente está muitas vezes trabalhando em conjuntos em que essa propriedade é válida, então a gente nem menciona, né, mas observa, a gente está acostumado, né, eu acho que eu entendi a tua pergunta, é assim, né, quando eu digo, ó, x vezes y igual a zero, né, quando é que isso, né, permite afirmar, né, que o x é igual a zero ou o y é igual a zero, né? Então, assim, ó, dentro do conjunto dos números inteiros, isso é verdade. Tá? Se o A ali, que é a anotação que ele está usando de modo genérico, né? Vamos pensar assim. O Z, né? Então, é verdade. Porque
né? Se eu pegar dois números inteiros e multiplicar e o resultado for igual a zero, essa coisa aqui é verdade, essa proposição aqui é verdade. Tá? Certo? É. Pensando assim em números pertencente ao conjunto dos números inteiros, tá certo? Se eu multiplicar dois números inteiros, o resultado for igual a zero, então ou o x é igual a zero ou o y é igual a zero. Tá? Por que isso? Porque é o seguinte, ó, vamos imaginar, né, que o x e o y fossem diferentes de zero, ambos diferentes de zero. Ao multiplicar os dois, o resultado será diferente de zero. Tá? Então isso é uma propriedade dentro do conjunto dos números inteiros que, ó, que é essa propriedade aqui, né, que a gente chama que o conjunto dos números inteiros não possui divisores de zero. Né? Agora, dentro dessa estrutura aqui, ó, o A for igual ao, acho que foi o Z6 que ele citou ali, né? Então, a Z6. Lembrando lá o que significa Z6, né? São as classes de equivalência módulo 6. Aqui a gente tem 6 classes, tá? A classe do 0, do 1, do 2, classe do 0. São os números que são múltiplos de 6, né? Ao fazer a divisão nos inteiros por 6, o resto é 0. O 6, o 12, o próprio 0, o 18, etc. Né? Aí vem a classe do 1, né? São os números que, na divisão por 6, dentro do conjunto dos números inteiros, deixam o resto 1. Por exemplo, 7, 13, 20, 19, né? Todos esses números, quando a gente divide por 6, deixam o resto 1. Então, a classe do 1. Aí depois vem a classe do 2. Né? A classe do 2 é formada pelo 2, né? Pelo 8, pelo 14. São todos os números que, ao serem divididos por 6, deixam o resto 2. Aí depois vem a classe do 3. Né? A classe do 3 é formada pelo 3, pelo 9, pelo 15. Aí esses números que, ao serem divididos por 6, deixam o resto 3. Né? Depois vem a classe do 4, os números que deixam o resto 4 na divisão por 6, e finalmente a última classe dentro desse conjunto, que é a classe do 5. Por quê? Porque a classe do 6 será igual a 0. Então a classe do 6 e a classe do 0 são iguais. Então vejam que agora, se tu pegar então neste conjunto, se eu multiplicar, né, digamos, a classe do 2, vamos pegar aqui a classe do 2, pela classe do 3, pela maneira como é definida a multiplicação, né, a gente pega e multiplica os dois números, o resultado vai dar 6, e isso é igual à classe, então, do 6, que é igual à classe do 0, porque qualquer múltiplo de 6 deixa resto 0 na divisão por 6, essa é a definição, né? Então, vejam que o 2 é diferente do 0, e o 3 também é. Mas quando eles são multiplicados, o resultado é 0. Então, esta propriedade aqui, ó, ela não vale dentro dessa estrutura aqui, ó. A gente diz que o 2, as classes 2 e 3, vou capturar aqui para copiar. Classe 2 e classe do 3 são divisores de 0. Tá?
Então, quando a gente diz, né, como o Guilherme falou, quando a gente usa a fatoração, né, no conjunto dos números reais, por exemplo, né, no conjunto dos números reais, se eu tenho isso aqui, ó, porque eu tenho essa expressão aqui, né, vamos fazer aqui, x vezes x menos 2 igual a zero, né? Esta equação aqui, dentro do conjunto dos números reais, implica, né, o x igual a zero ou x igual a 2, certo? Porque se essa multiplicação aqui vale zero, é porque ou esse fator vale zero, aí eu já tenho uma das raízes, como a gente diz, né? Ou este fator vale zero, e aí o x vai ser igual a 2, né? Então, no conjunto dos números reais, né, vale essa propriedade. Isso realmente é importante na hora de resolver equações, né? Ele cita ali, ó, conjunto dos números racionais, o conjunto dos números reais, no conjunto dos números complexos, né? Se eu tiver dois números complexos que multiplicados, o resultado é igual a zero, porque um deles é igual a zero, né? Pelo menos. Também esses conjuntos aqui que a gente não viu com tanto detalhe, tá? Então não vou entrar aqui no detalhamento desses conjuntos nesse momento. Então o importante aqui desses exemplos é que o conjunto das classes de equivalência, módulo N, produz um anel que é o Zn, que possui divisores de zero desde que o N seja um número composto, tá? Se o N for um número primo, como o Z5, o Z7, aí não haverão divisores de zero. O que mais? Bom, aqui ele fala do conjunto dos números complexos, né? Então, mas essas estruturas que a gente não vai dar tempo de a gente estudar detalhadamente. Ó, então aqui começam a aparecer exemplos, melhor dizendo, de estruturas que vão ter divisores de zero. Quer ver? Ó, vamos ver mais um exemplo aqui de anel comutativo com divisores de zero. Então ele considera aqui, ó, olha só, o A é o conjunto de todas as funções de R em R, né? Então olha só que interessante aqui, ó. A soma de funções. Simplesmente, como é que tu define a soma de funções? F mais G calculado no ponto X é F de X mais G de X, né? Então essa é a definição de soma de funções. Como é que ele define um produto? F vezes G calculado no ponto X é F de X multiplicado por G de X. Então pega a imagem da função F no ponto X e multiplica pela imagem da função G no ponto X em cada ponto. Isso vai te dar a função produto F por G, calculada em todos os pontos, tá? Então, com essas definições ele diz, aqui nós temos uma estrutura que é um anel, ó. Qual é a função que representa o elemento neutro? É a função constante zero, né? É o elemento neutro em relação à adição. E a função constante igual a 1 é o elemento unidade, né? Se tu multiplicar uma função pela função constante, uma função f qualquer, multiplicar pela função constante 1, vai dar a função f. E as demais propriedades ali daquela lista, né, que definem um anel comutativo, são verificadas, né? A adição de funções associativa, né? A adição de funções vai satisfazer a propriedade distributiva, tá? Então, todas aquelas propriedades da lista A5 até o A6 vão ser verificadas. Então, realmente, esse conjunto de todas as funções reais, né, isto é, as funções de R em R, essa estrutura é um anel. E observa, então, ó, então, além de ser um anel comutativo que tem unidade, né, ela vai ter divisores de zero. Olha só. Quer ver aqui, ó. Pega essa função aqui. F de x é zero se o x for menor que zero, é igual a x se o x for maior ou igual a zero, né? Então é uma função constante igual a zero quando o x for negativo, e vai ser igual a x se o x for maior ou igual a zero, tá? Agora pega essa função aqui, ó, g de R em R, definido da seguinte forma: g de x é x ao quadrado se o x for negativo, e zero se o x for maior ou igual a zero. Essas duas funções aqui, ó, elas são diferentes do elemento neutro,
Tá? A função f não é a função elemento neutro, não é a função que vale zero em todos os pontos, e a função g de x também não vale zero em todos os pontos. Agora, se vocês multiplicarem essas duas funções, vai dar zero em todos os pontos. Tá? Porque observe, ó, quando x for negativo, a função f vai dar zero. Multiplicado por x ao quadrado, o resultado será igual a zero. E quando x for maior ou igual a zero, a de baixo é zero. Quando multiplicar por x, vai dar zero. Então, a imagem do produto dessas duas funções vai resultar na função que é o elemento neutro. Então, vejam que são duas funções diferentes do elemento neutro, mas a multiplicação delas é igual ao elemento neutro desse conjunto. Então, este conjunto possui divisores de zero. Tá? Então, é um exemplo interessante em que, né, mais uma vez, aquela propriedade que a gente está acostumado a usar no conjunto dos números reais, por exemplo, ou no conjunto dos números inteiros, né? Quando a gente multiplica dois números, o resultado é zero, a gente afirma que pelo menos um deles é igual a zero. Aqui isso não é verdade. Ó. Eu tenho duas funções multiplicadas e o resultado é a função constante igual a zero, mas nenhuma delas é a função identicamente nula. Tá? Ok, pessoal? Alguma pergunta sobre esse exemplo? Conseguiram enxergar aqui que o produto é zero? Talvez fazendo os gráficos aí seja melhor de ver, né? Deixa eu ver se eu consigo... não sei se eu... então esse eu consigo fazer no GeoGebra aqui, deixa eu ver. Vocês conhecem o GeoGebra? Quem é que já trabalhou com GeoGebra aí? Então, assim, pessoal, eu estou aprendendo a usar aqui o GeoGebra, até foi um aluno de uma outra turma que sugeriu. Ele é um software bem simples, ele tem uma versão online aqui, a gente escreve GeoGebra, aí aparece lá, geogebra.org/classic. Ah, beleza. Ó, por exemplo, eu quero fazer o gráfico daquela função f ali, tá? Então a gente pode definir assim, né? Ver se eu consigo definir aqui. É zero. Agora eu não sei se ele vai fazer o zero se o x for menor que zero. Deixa eu ver. Só se eu botar uma reta aqui, ó. Deixa eu ver. Depois eu apago essas coisas aqui. Se eu posso optar segmento, ó, segmento de reta. Então vamos apagar isso aqui. Isso aqui, galera. Vou botar um segmento de reta aqui. Vou botar desse ponto até esse ponto aqui, tá? A função f é zero se o x for negativo, né? E agora eu vou fazer um outro ponto aqui, ó, um outro segmento, que representa a função identidade. Tem aqui assim, tá bom? Então tá aqui, ó. Esse é o gráfico da função f, né? Ó, vamos olhar lá. Se o x for negativo é zero, e se o x for maior ou igual a zero é x. Tá? Ah, o Cabri, eu também. Esse eu não conheço até, não realmente, mas deve ser semelhante pelo que me falaram, né? Ó, agora a função g é o contrário, né, pessoal? A função g é x ao quadrado. Como é que eu vou fazer o gráfico da função g? Deixa eu ver aqui. Uma parábola. Vamos ver se eu consigo botar uma parábola aqui. Não. Não deu certo. Ah, acho que daí tem que ter um foco ali. Tá. Eu vou ter que pensar aqui, pessoal. Não sei. Talvez eu vou botar aqui y igual a x ao quadrado. Mas aí eu tenho que pegar só o pedaço. O problema é que eu teria que tirar essa parte aqui, ó. Esse é o problema.
Essa parte aqui à direita do zero, ela tem que ser retirada. Eu não sei. É. Deixa eu pensar aqui. Eu não sei, pessoal. Isso aqui eu vou ficar devendo para vocês. Essa representação gráfica aqui. Então eu vou voltar lá. Bom, então outro exemplo muito importante aqui, ó, aqui dentro o objetivo do texto, né, é para mostrar que dentro do conjunto das matrizes, né, vamos considerar aqui, ele considera o conjunto das matrizes 2 por 2. Eu acho que é bem ilustrativo. Né? Então ele quer mostrar aqui, ó, que é um exemplo de anéis não comutativos. Né? Então seja A o conjunto de todas as matrizes 2 por 2 com coeficientes reais. Tá? Então o A é formado por matriz da forma A, B, C, D, onde o A, B, C e D são números reais. Né? Então esse quadro aqui, como ele chama, né, é chamado de uma matriz 2 por 2. Né? Então, de acordo com as definições das operações com as matrizes, quando é que duas matrizes são iguais? Uma matriz A, B, C, D é igual à matriz A', B', C', D', se somente se o A for igual ao A', o B for igual a B', o C igual ao C' e o D igual a D'. Elementos que estão nas mesmas posições são iguais. Né? E, naturalmente, é preciso definir, né, as operações de adição e multiplicação de matrizes, né? Adição, que é a soma, e o produto. Vamos ver como é que a gente define ali. Então, vamos lá. Definição de adição de matrizes é bem intuitivo, né? Para somar duas matrizes, está meio borrado aqui, mas dá para enxergar. A, B, C, D, somado com A', B', C', D' é igual a A mais A', né? Soma o A com a linha, o B com o B', soma C com o C' e D soma com o D'. Está aqui a soma das matrizes 2 por 2. E o produto que ele usou aqui, ó, aqui na minha edição tem um erro aqui, né? Isso aqui deveria ser o sinal do produto, né, pessoal? É a matriz A, B, C, D multiplicada, que tem que ter um pontinho aqui, ó, por A', B', C', D'. Como é que se faz o produto, né, de duas matrizes, para quem lembra lá? Cada uma das linhas da matriz que está à esquerda tem que multiplicar por cada uma das colunas da matriz que está à direita do sinal da multiplicação, que aqui tem um pontinho. Ó. Então vai ficar A vezes A' mais B vezes C', está aqui. Ó. Depois, A vezes B' mais B vezes D', para completar lá a primeira linha. Depois vai para a segunda linha, ó. C vezes A' mais D vezes C', está aqui. Ó. C vezes A' mais D vezes C'. E finalmente, segunda linha por segunda coluna, C vezes B' mais D vezes D', para completar lá a segunda linha. Né? Então, esse conjunto das matrizes 2 por 2 de coeficientes reais, munido da adição e da multiplicação, é um anel onde o zero é a matriz formada de zeros. Né? A matriz 2 por 2 formada com zeros é o zero desse conjunto, é o elemento neutro, né, que satisfaz a propriedade. Qualquer matriz somada com esta aqui resulta na própria matriz. Uma matriz A somada com a matriz nula é igual à matriz A. E a matriz que representa a unidade é a chamada matriz identidade, né? Que tem o 1 na diagonal principal aqui, ó, e o 0 nas outras posições. Toda matriz, digamos, A multiplicada por essa matriz resulta igual a A. E não importa a ordem, né? A vezes 1 é igual a A e 1 vezes A também é igual a A. Né? Então, este conjunto é um conjunto que é um anel, né, e tem unidade, representada pela matriz identidade ou a matriz que tem o 1 na diagonal principal. Né? E o interessante é que esse conjunto também possui divisores de zero. Ó, aqui, ó. Vamos olhar lá. Vamos considerar esse conjunto aqui, ó. A é o conjunto das matrizes 2 por 2
de coeficientes reais, né? Então vejam, olha só. Se eu pegar esse elemento aqui, ó. Aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, 0, digamos, B, aqui 0 e aqui 0. Tá? Vou pegar uma outra matriz Y. Eu vou botar um outro símbolo qualquer aqui. Tá? Então vocês vejam, se eu multiplicar essas duas matrizes, pela definição que foi dada ali, ó, x.y, né, é só fazer aqui, ó, né, pegar as linhas da matriz que representam o x, né, e multiplicar pelos elementos, né, pelas colunas dessa matriz, é fácil ver que vai dar a matriz nula. Ó, por exemplo, aqui, a primeira linha, 0 vezes 0 mais b vezes 0, aqui vai dar 0. Vai dar 0 em todas as posições, é fácil fazer aqui os cálculos. Né? Então, o resultado dessa multiplicação é o elemento que a gente chama de 0, o elemento neutro, né? Certo? Mas x e y são diferentes de 0. Né? X é diferente de 0. X é diferente de 0. E o y também. Então, esse é um conjunto também que possui divisores de 0, né? Elementos que são diferentes do elemento neutro, porém, quando multiplicados, resultam no elemento neutro. Né? Além disso, né, esse conjunto ele não é comutativo. Né? A operação de multiplicação de matrizes, ela não é uma operação que satisfaz a propriedade da comutatividade. Ó. Ele mostra esses dois exemplos aqui. Ó. Se vocês multiplicarem ó, a matriz 1, 1, 0, 0, né? Observar que a multiplicação de matrizes não é comutativa. Vou pegar aqui e chamar a matriz, digamos, de X, né? Aquela matriz ali do exemplo. Vamos botar aqui para registrar. Zero e 0, né? Ó. 1, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Aqui de Y. Então, vejam que se eu multiplicar, né, vamos fazer aqui esse exemplo, x.y, resulta na multiplicação dessa matriz, vou fazer aqui passo a passo aqui para não dar confusão. Ó. Aí eu multiplico para essa aqui. Então veja o que vai acontecer. Quando eu multiplicar aqui as linhas, né, da matriz que está à esquerda pelas colunas da matriz que está à direita, eu vou obter o seguinte resultado aqui. Ó. Por exemplo, aqui, ó, primeira linha para a primeira coluna vai ficar 1 vezes 1 mais 1 vezes 0, aqui vai dar 1. Tá? Depois, primeira linha por segunda coluna, 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 dá 2. Depois aqui, ó, segunda linha por primeira coluna, 0 vezes 1 mais 0 vezes 0 vai dar 0. E a segunda linha por segunda coluna vai dar 0 também, né? Porque 0 vezes 1 mais 0 vezes 1 dá 0. Né? Agora, vamos multiplicar na ordem inversa.
y multiplicado por x. Né? Eu tenho esta matriz aqui, multiplicada por essa. Agora vamos fazer. Primeira linha, bom, deixa eu botar aqui o símbolo ali. Ó, primeira linha para a primeira coluna, 1 vezes 1 mais 1 vezes 0, que vai dar 1. Depois, primeira linha por segunda coluna, 1 vezes 1 mais 1 vezes 0, que dá 1. Depois, 0 vezes 1 mais 1 vezes 0, que dá 0. Depois, 0 vezes 1 mais 1 vezes 0 também dá 0. Então, vejo que o resultado é diferente. Né? Essa posição aqui dá 2 e aqui dá 1. Né? Então, né, a multiplicação de matrizes não é comutativa. Né? O anel das matrizes 2 por 2, né, é um anel não comutativo. Tá? Então, o que o autor quis destacar com esses exemplos, né, é que a gente é familiarizado com uma série de propriedades das operações de adição e de multiplicação no conjunto dos números reais, né, e alguns de seus subconjuntos, né, conjuntos racionais, o conjunto dos números inteiros. A gente sabe, então, que a adição é comutativa, a multiplicação é comutativa, o zero não tem divisores, né? Mas quando a gente estende essas definições para outros conjuntos, como o conjunto das funções, o conjunto das matrizes, 2 por 2, o conjunto das classes de equivalência módulo n, aí surgem situações diferentes, né? Então é importante a gente sempre pensar que para que uma certa propriedade seja verdadeira, a gente tem que verificar em qual conjunto aquela propriedade está definida. Certo? Então, esse é o objetivo, né, do autor nessa primeira discussão ali que ele faz aqui, nessas páginas iniciais do capítulo 3. Tá? Então, desculpe, eu fiquei devendo ali o gráfico, né, realmente não domino o suficiente ali, mas a ideia é a seguinte, né, a função f ela é 0 e depois uma reta assim, né, e a função g de x ao contrário, é um pedaço de parábola aqui e 0, né? Então quando tu multiplica essas duas vai dar 0 em todos os pontos. Então realmente no conjunto das funções reais, né, a função que representa o papel do elemento neutro, né, o elemento que é igual a 0, ela possui divisores. Né? Então, o zero possui divisores dentro do conjunto das funções. Certo, pessoal? Deixa eu perguntar para vocês aqui para finalizar, conseguiram fazer a entrega ali no Moodle ali do exercício? Tranquilo? Então tá. Então, vamos encerrar por aqui. Continuo quarta-feira, então, com essa discussão aí das estruturas do capítulo 3. Falou então, Guilherme. Guilherme, Gabriela, Bruna, agradeço aí a atenção de vocês. Uma boa noite e até quarta-feira. Tchau, boa noite, professor. Tchau, tchau.